Aqui no estúdio conosco, que vocês podem inclusive assistir a essa nossa transmissão, está a Letícia Coelho Nogueira, ela é diretora do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor. Letícia, bom dia. Bom dia, Fernanda. Muito feliz aqui, Patrícia, porque podemos trazer agora uma alerta a todos os consumidores, né? O Espírito Santo pioneiro, trazendo aqui uma nova forma, uma proposta, não só para a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, mas também para o Ministério da Fazenda, buscando mais transparência ainda nas informações para esse apostador que é consumidor. É importante a gente destacar isso. Letícia, a gente está vivendo uma epidemia de jogos, né, de apostas. E você vê nesse perfil da mulher aí que também, né, que ela tenta salvar o final do mês dela, ali naquela apostazinha anterior. A gente viveu e ainda vive um grande impacto com o crédito, muitas vezes dado de forma irresponsável. E agora os consumidores, nas suas dificuldades, na hora de fechar as contas do mês, também têm buscado as apostas, e essa tem sido a grande preocupação dos órgãos de defesa do consumidor. Até que ponto esse apostador ele não está virando ainda um consumidor mais super endividado? E aí a gente tem outras questões, que a gente claramente entende que as bets, as apostas online, elas viciam nessa proteção a esse consumidor, e por isso que o SINDEC, né, esse órgão integrado aqui do Estado do Espírito Santo, tem agido de forma conjunta. É isso. Quem se soma também a essa nossa conversa é a Sandra Lengruber. Sandra é promotora de Justiça Regional do Consumidor, está à frente aqui do Ministério Público nesse movimento do SINDEC, né? A gente tem o Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, o Ministério Público, entre outros tantos órgãos que se somam, e é bom que todo mundo se junte, né, a essa nobre causa de defender uma mudança de movimento nacional de alerta para o consumidor. Sandra, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, doutora Letícia. Bom dia, ouvintes da CBN. Vamos conversar aqui para os nossos ouvintes. Como é que se deu esse pedido? Vocês oficiaram a Secretaria Nacional do Consumidor para que essas mudanças passem a ser implementadas lá na hora que a pessoa abre o site de apostas? Fernanda, a gente tem aqui uma composição, né, bastante peculiar aqui no estado, que é o SINDEC. O SINDEC é integrado por alguns órgãos de defesa do consumidor, então o PROCON estadual que está aqui, o Ministério Público, a Defensoria Pública, Procuradoria-Geral do Estado e a Delegacia do Consumidor. Então a gente consegue uma atuação em várias áreas, né, e concomitantes. E o SINDEC, ele se concentra em determinados temas mais complexos. Isso já estava no nosso radar. Então, para explicar o contexto. E o contexto é de que a gente tem uma norma autorizativa, que é recente, de 2023, mas com um volume de utilização muito grande em 2025 e com essa questão agora da Copa do Mundo. Então, nesse volume de recursos que foram sendo mobilizados, junto com isso, vieram normas recentes. Uma portaria interministerial de julho, que é do Ministério da Justiça, do Ministério da Fazenda, do Ministério das Comunicações, e uma outra portaria do Ministério da Fazenda que trouxe os alertas. Apostar pode viciar, apostar não é investimento, apostar faz você perder dinheiro. Então, dentro desse contexto, nós estamos aqui, né? Eu, doutora Letícia e os outros órgãos, estudando estratégias de como fazer, porque nós estamos recebendo essas demandas na nossa mesa de trabalho, na nossa porta, né? Então, dentro dessas estratégias, essa não é a única. A gente verificou que é dado uma ênfase muito grande para as odds. Olha, se você apostar X, você vai ganhar 10 vezes mais, 15 vezes mais. Só que na mesma proporção, não é dada a informação do consumidor de qual o percentual que ele pode perder. E esse percentual, ele é muito alto na maioria dos casos que a gente verificou. As odds é a chance que esse apostador tem de ganhar. E a multiplicação de quanto que ele pode ganhar a mais. O que ele não sabe é o quanto ele tem chances de perder, né? Exato, porque quando você faz uma propaganda propositiva, né, e aí você estabelece ali para o consumidor que você pode ganhar até X, mas que você não estabelece o risco real da perda, há uma falsa ideia de ganho. A gente já tem aí nesse combate, né, doutora Sandra, uma preocupação muito grande com as propagandas que já induzem o consumidor a entender que grandes personalidades, influenciadores, empresários enriqueceram a partir das bets.
pode até ser real se a gente entender que eles estão enriquecendo a partir dos cachês que eles recebem e não a partir das e não a partir da aposta em si. Então, essa e o cachê que está sendo pago com a sua aposta que você está perdendo ali. E muitas vezes proporcional ao valor que você perde. Diretamente ligado ao valor que o consumidor perde. Então, essa portaria que a doutora Sandra trouxe aqui, que é de fato bem recente, de 10 de julho, e a partir do dia 17 de julho, os órgãos de defesa do consumidor se tornaram fiscalizadores diretos, já eram através do CDC, mas fica mais claro a função de cada um dentro desse processo. Nós tivemos uma formação, inclusive na semana passada em Brasília, estabelecendo o papel de cada um nesse trabalho. Só para ter ideia, o PROCON estadual, como a doutora Sandra já vem desde 2023 essa regulamentação, nós já tiramos do ar 2 bets que eram ilegais. 2 bets. Só que antes dessa portaria... Elas eram estaduais? Não, eram nacionais. Só que antes, a gente precisava oficiar a Secretaria de Prêmios e Apostas para que ela retirasse do ar. Agora, com a nova portaria, não. Nós temos autonomia e autorização para fazer isso diretamente, porque você tem uma cadeia solidária também. Então, os provedores... Já estava previsto no CDC, eu gosto de reforçar isso, mas os provedores, de forma mais clara, agora vão responder, inclusive aqueles influencers que fazem as propagandas. Então, hoje, os PROCONs, eles podem notificar diretamente o influencer que está prestando serviço e fazendo uma propaganda ou enganosa, ou abusiva, ou pela omissão, ou seja, pela falta de informação clara ao consumidor, quanto aos provedores e também as bets que se dividem aí em bets legais e ilegais, né? Essa era a minha dúvida, Letícia e Sandra. Todas essas medidas de proteção ao consumidor, elas se aplicam às legais também. E assim como as ilegais, é uma caça a elas, né? Sim. As ilegais já implica a suspensão do domínio do site imediatamente. Que, como foi colocado por Letícia, a gente pode fazer enquanto órgão de defesa do consumidor, a gente já podia, mas agora mais claramente ainda, as ilegais. Então, aqui é até importante esclarecer, né, para o nosso ouvinte. As ilegais são aquelas que não ostentam no seu endereço, no seu site, o bet.br. E isso tem que ter muita atenção, porque às vezes tem uma letrinha, uma vírgula que bagunça. Então, assim, as legais, elas têm que ter esse domínio, bet.br. Só que nós temos em paralelo, então só aproveitar para esclarecer, as estaduais. No Espírito Santo, nós não temos estaduais ainda, nenhuma estadual. Só que quando alguns estados, acho que são 6 ou 7, que tem, esse domínio ele pode ser diferente. Mas não pode ser feita publicidade para o consumidor do estado do Espírito Santo. Então, vale principalmente para as legais, porque as ilegais não podem nem estar funcionando. E aí, né, é uma atuação mais severa. E para complementar, existe uma lista das autorizadas no site da Secretaria de Prêmios e Apostas. Então, os órgãos de defesa do consumidor, se a gente pudesse falar enquanto servidores que protegem o consumidor, nós seríamos extremamente contra a liberação das bets. Mas uma vez que elas estão liberadas, vale a pena alertar o consumidor para que ele saiba como proceder, como agir e como minimamente não ser enganado nesse processo dessa relação de consumo, né, doutora Sandra? Sim, e só voltando à nossa proposta, para detalhar um pouco mais, a gente sempre diz que em qualquer área, em qualquer atividade econômica, o dever de informação é o princípio básico. O que está combinado, está tudo certo, não vai ter problema. A gente sempre fala isso para a empresa. Quanto melhor se desincumbir do dever de informação, menos problema vai ter com a gente. E ainda tem uma regrinha... Que nem seja de letrinhas minúsculas, né? Aquilo que a gente briga sempre para o consumidor, né? Isso tem que estar bem... Isso, exatamente. Não pode estar escondido, tem que estar ostensivo. E aí, quando a gente fala da percentual de risco que não é informado, a gente fala de uma publicidade enganosa por omissão, porque esse é um elemento indispensável para a decisão do consumidor. Se ele tem noção de que ele vai ali apostar e ele tem chance de perder 90%, isso impacta na sua decisão. E junto com a nossa proposta, a gente ainda colocou de que se esse risco for superior a 80%, tem que ter um duplo check. Quando ele vai finalizar, tem que vir um alerta e falar risco de perda de mais de 80%. Então, o que a gente quer é que esse dever de informação ele esteja
o mais claro possível. Sandra, a gente tem pelo menos 20 anos de conversa, né, em defesa do consumidor, né? Você acha que, assim, a gente está falando hoje das bets, mas a gente já falou de jogo do bicho, de caça-níquel. É uma migração dessas apostas, né? É uma forma, assim, ostensiva de tirar o dinheiro do trabalhador. E ele acaba sendo seduzido. Hoje tem os influencers, né? É a facilidade de você achar que aquilo não é de alguma forma manipulado também, né? E aí, quando vocês começaram a conversa, né, eu percebi assim, vocês estão sendo muito impactados enquanto instituição das coisas que estão chegando. Dá para compartilhar com os nossos ouvintes o que vocês recebem diariamente, assim, de problemas ligados às bets? Fernanda, além de atuar na promotoria do consumidor, estou coordenando um núcleo de atendimento ao superendividado, que também há esse atendimento também no PROCON estadual. E o número de casos em que isso é relatado vem aumentando muito. Fora os casos em que o consumidor ele chega com tanta vergonha que tem que vir assim, um parente, o cônjuge, o filho, o pai, alguém para poder acompanhar. Junto com isso, a gente até mudou o fluxo do nosso atendimento, porque agora, para ser atendido pelo núcleo, tem que haver o pedido de autoexclusão. Ele tem que demonstrar que ele entrou no site do Ministério da Fazenda, ele pediu sua autoexclusão. Senão, nós estamos trabalhando para organizar a vida financeira dele, ele está sendo bombardeado lá e está cedendo. Os relatos são muito tristes. E o que a gente fala, que talvez acho que é importante a gente mencionar agora, é que todo esse dinheiro que vai para as bets, uma parte ele vai para as instituições financeiras também, porque o consumidor ele pega empréstimo para apostar. Só que isso, já tem pesquisa sobre isso, já relatando, teve uma pesquisa recente do CNC, Confederação Nacional do Comércio, de que o dinheiro do consumidor, ele está migrando para isso. E os outros setores da economia, eles estão ficando impactados. E aí, isso implica uma falta de sustentabilidade econômica. Porque a economia, ela para de girar. Uhum. Então, isso tem um risco que não é só pessoal para o consumidor, para a vida dele, que é muito além de patrimonial, né? Atinge inúmeros direitos. Mas há um risco para a própria economia como um todo. Porque aquele valor que iria para outros setores, ele deixa de ir. Então, o que a gente tem recebido é seríssimo e é num volume que vem aumentando. Inclusive no núcleo do superendividamento. E esse trabalho que tem sido feito de forma organizada no país, né, doutora Sandra? A gente tem aqui uma ação de vanguarda no Espírito Santo, mas o país tem se mobilizado nesse sentido, justamente para que esse consumidor ele não chegue a se viciar, né? Uma vez que ele já está numa condição de um consumidor viciado, e a palavra é essa mesma, é muito preocupante, porque a gente fala que é um vício que está 24 horas com você. Você está com seu celular 24 horas no dia. Então, você dizer para alguém que já está nesse processo que ele não pode jogar é muito mais difícil, muito mais complexo. Hoje, o governo do estado, ele tem porta aberta através da Rede Abraço, inclusive, se alguém está nos ouvindo e tem um familiar que está passando por esse tipo de problema, é importante pedir ajuda. Não é fácil. A gente percebe esse consumidor sempre muito constrangido, envergonhado. Ele normalmente nos procura dizendo que ele apostou e que não conseguiu sacar, até que você consegue aprofundar no diálogo com ele e compreender que há um processo muito mais complexo por trás, que é um problema realmente de saúde. Que é o vício já. Que é o vício. A dependência. Que é a dependência. Fernanda, e voltando até a pesquisa que foi aqui narrada antes de a gente começar a conversar. Das mulheres. Das mulheres. A justificativa que foi dada é uma fonte complementar de renda, é um investimento. E a aposta não é fonte complementar de renda, não é investimento. Tem um algoritmo que estuda o nosso comportamento. Se já existia, né, uma forma, né, um fluxo, uma estruturação lá atrás, agora, com a tecnologia muito maior. Então, ao final, não é o consumidor que vai ganhar, porque ainda que ele ganhe, esse algoritmo vai estudar, vai te dar uma bonificação, vai fazer o consumidor voltar, e aquilo que ele ganhou, ele acaba perdendo.
E é isso que a gente tem escutado na prática. E mais um elemento importante, né, que já que a gente tem essa norma nova, que vai trazer mais ferramentas para a gente trabalhar, e inclusive essa oficina na semana passada foi para isso, né, para a gente estabelecer uma estratégia nacional, a gente estava lá, e a doutora Letícia. Norma nova é aquela que, podemos dizer assim, ela equipara a produtos cancerígenos do Brasil, o cigarro, a bebida, essa é a norma nova que a gente está falando para os ouvintes? Não, eu estou falando dessa, dessa portaria interministerial de julho. Tá. Essa, ela vem detalhar algumas posturas que estavam acontecendo nas publicidades de bets e para eliminar isso totalmente. Então, não pode ser feita uma publicidade por um influencer mostrando que ele está ganhando. Porque aquilo é uma montagem. Foram 2 portarias em julho. Uma traz Sim. essa questão de falar que claramente. É prejudicial. O Ministério da Saúde. Como se fosse o Ministério da Saúde, mas é o da Fazenda. O Ministério da Fazenda adverte. Apostar não é investimento, apostar realmente. Mas essa segunda que a gente está trazendo é a que fala da publicidade. Porque é a publicidade que vende essa ideia, ou pela omissão, como a doutora Sandra disse, ou porque trazia de forma ostensiva essa ideia de ganho fácil. Sim. Então, o mesmo trabalho que a gente fez com crédito responsável, a gente faz agora, não existe ganho fácil. Né? Muito pelo contrário. Por isso, é a ideia do Espírito Santo de trazer o risco real de perda do consumidor. Porque isso é muito maior. E não é divulgado, não é amplamente divulgado. Então, a gente sentiu essa necessidade de, né, doutora São Sandra? as 2 normas, exatamente. Eu ouvi de vocês aí que há risco de 80 e há risco máximo de 94. Ou seja, ele já entra numa estratégia dessa com chance de perder, no mínimo, 80% do que ele investiu, é isso? Em várias situações, porque cada uma pode ter uma forma de atuação diferente. O que a gente verificou é que quanto maior o percentual de ganho, assim, não é o percentual de ganho, a odd... Quando eu falo, olha, vai apostar 100 e vai ganhar 17 vezes mais, maior vai ser o risco de perda. Os ouvintes estão conversando conosco, a Adalberto está gerenciando aqui através do nosso aplicativo. Vamos lá, Adalberto. Vamos lá, o nosso ouvinte Alexandro. Doutora Sandra, bom dia. Aqui é o Alex da Serra. Por que vocês aí fazem uma proposta, igual fez com o cigarro, proibir a propaganda nos órgãos de comunicação? Porque isso aí também influencia, entendeu? É excelente, né, essa ponderação do ouvinte, e a gente tem que analisar aqui toda uma hierarquia de normas e aquilo que é possível de ser resolvido no âmbito do Poder Executivo. Então, aqui o que a gente tenta é que seja resolvido de uma forma mais fácil pelo próprio Ministério da Fazenda. Uma norma dessa natureza, que a gente considera que seria ideal. O ouvinte atingiu exatamente qual que seria o nosso objetivo. Chegar lá, né? Chegar lá. A gente não consegue dessa forma aqui, que a gente quer uma forma mais rápida, mas a gente apoia totalmente, né, doutora Letícia, essa ideia, né? Tem vários ouvintes, inclusive, complementando essa proposta do Alex. Olha, proibição de propagandas em outdoors, em ônibus, em carros, em televisão, em mídias. Do ponto de vista dele também, a própria regulamentação ela não é muito clara, né? No Brasil, sobre o funcionamento dessas plataformas. E vem de uma imagem que, na verdade, a gente está aqui, né, descortinando ela, dizendo que não é por aí. O influencer não ficou rico porque ele apostou nessa bet, né? Ele já é um influencer, ele está se monetizando com o seu dinheiro que você está investindo lá. Porque o que ele está recebendo é cachê, né, Letícia? Foi a palavra que você usou há pouco aqui. E assim, o que é importante a gente, até para complementar, né? O PROCON, o Ministério Público, os órgãos de defesa do consumidor, eles compõem também o Conselho Estadual de Defesa do Consumidor. A gente tem legitimidade para propor também, né, para o governo do estado, regulamentações e legislações estaduais. Então, neste cenário, é que o comitê, né, o SINDEC, tem primeiro feito essa discussão para que a gente possa ampliar por meio do Conselho Estadual de Defesa do Consumidor e encaminhar, sim, por que não, propostas legislativas daquelas que são possíveis serem aplicadas dentro do nosso estado. E aquelas que nós entendemos que nós podemos contribuir de forma mais significativa para o país como um todo, nós temos encaminhado via Ministério da Fazenda e Ministério da Justiça. O Ramon... Sandra, está fazendo uma relação aqui com o que você disse, que a economia como um todo ela está sofrendo por conta dos jogos. E ele disse, eu tenho um comércio e eu percebo que as pessoas estão deixando de comprar até roupa porque estão altamente endividadas com as bets.
Exatamente. É isso. Esse que é o contexto e que é o pior possível. A gente tem feito um diálogo constante com o mercado capixaba, né, doutora Sandra? E a gente tem percebido isso também de forma muito impactante. Olha, famílias destruídas. Mais uma participação aqui do Adriano. Por conta de pessoas já doentes. Importante, assim, que as famílias... a gente fala as famílias porque a gente sabe que a pessoa que está na dependência, ela tem dificuldade de pedir ajuda. Que ela busque esse apoio e que ela também busque formalizar essas denúncias aos órgãos de defesa do consumidor para que a gente possa atuar, né? É isso. Para que a subnotificação não dá certo, né? Para que a gente possa atuar. Então, a gente tem agora os caminhos, tem as ferramentas, tem como agir de forma cada vez mais rápida, mais célere, dar esse retorno para a sociedade. Então, a gente, mais uma vez aqui, agradece até esse espaço, né, tão importante, orientativo para os consumidores, para que a gente possa, de fato, exercer o nosso papel de proteção. Como é que funciona a autoexclusão? Autoexclusão é bem simples. Ela pode ser feita por prazo indeterminado ou por prazos específicos. E aí basta o consumidor ele ingressar no site, que é o do Ministério da Fazenda, que é gov.br, com o seu login, né, a sua senha do gov.br, e pedir a sua autoexclusão. E a partir dali ele não pode mais receber publicidade de apostas, de bets. Nós já recebemos denúncia de descumprimento da autoexclusão de uma determinada plataforma. E a gente aqui está verificando para levantar. O consumidor fala que ele pediu autoexclusão. E que não foi. E que não foi. E que ele é viciado e que ele não está conseguindo. Ele continua sendo exposto a esse tipo de material. Exposto. Então, há uma restrição também para os benefícios sociais, não tem, gente? Isso é importante, né? Há para os benefícios sociais, uma vez que o governo federal identificou que diversos apostadores, consumidores estavam, né, eram beneficiários do Bolsa Família, por exemplo. E agora, no novo programa do Desenrola, que é um programa também de negociação de dívidas, todos que ingressaram no Desenrola automaticamente estão excluídos também das apostas durante, salvo me engano, 5 anos. Entendido. Isso, exatamente. Esse pedido de vocês, ele já foi incorporado pela Secretaria Nacional do Consumidor? Como é que está essa mobilização? Vamos lá, a parte que a gente consegue aqui, né, poder dizer. Foi protocolado no Ministério da Fazenda, vai fazer 2 semanas. Na semana passada, a gente teve aqui o evento de aniversário do PROCON estadual, com a presença do Ministro da Justiça e do Secretário Nacional do Consumidor. Então, a gente fez uma entrega formal ao Secretário Nacional do Consumidor. Ele assumiu publicamente o apoio de poder ali fazer uma intermediação disso. E agora a gente está aguardando outras reuniões ainda essa semana para tratar disso. Entendido. Mas caminhando, né? Pelo caminhando, que eu entendi, há uma boa vontade sim. aí das instituições federais de aderirem. Porque já se estuda o risco, né? Já se percebe também o impacto, tanto na economia quanto na saúde. E há, de fato, uma intenção muito clara, né? Essas portarias que vieram, você vê, há uma portaria com menos de 7 dias de diferença de uma para outra. Então, percebe-se que há um desdobramento, há um estudo e há entregas a partir dos desafios que têm sido encontrados. Eu queria trazer só mais um alerta, Fernanda, se você me permite. E vários ouvintes aqui trazendo outros modelos também, olha. Se você me permite, na Copa do Mundo, nós fomos bombardeados, né? Pelas propagandas, e algo que veio, inclusive, nessa portaria por conta disso, é uma propaganda de forma, como é que eu posso falar? De uma forma muito subjetiva. As propagandas, obrigatoriamente, elas têm que deixar claro que naquele momento é uma propaganda. Então, se eu tenho um apresentador, um influencer, ou alguém que consegue, né, carregar milhares de pessoas com ela não pode estar postando numa live ou na TV e como se fosse algo aleatório. Se ela está recebendo para aquilo, se ela está fazendo uma propaganda, ela precisa deixar claro que naquele momento quem está fazendo não é o cidadão. É um CNPJ que está fazendo uma propaganda. Então, ele tem que parar e avisar. Ele não pode chegar ali, agora eu vou apostar assim, assado, eu vou apostar nesse aqui, esse aqui agora tá bom. Ele tem que deixar claro naquele momento. Olha, gente, agora eu vou aqui fazer uma propaganda para tal bet e aposta para que não haja uma indução
ao consumidor. Isso também foi um ganho dessa portaria que trata claramente da publicidade por essa preocupação desse bombardeio que veio na Copa do Mundo. Eu tenho duas dúvidas boas aqui, olha. O Júnior, por exemplo, ele está falando de como a população foi exposta em grau máximo. Aí durante a Copa do Mundo, vocês mencionaram isso. Aí ele diz, olha, tem canais que hoje para você assistir uma partida de futebol, você tem que passar por esse tipo de exposição, né? E aí a gente tem criança, tem adolescente, tem pessoas mais vulneráveis ali assistindo. Achei ótima a importância de como também restringir. Isso eu acho que até algumas plataformas de streaming estão passando por esse tipo de avaliação. Importantíssima a questão da criança e adolescente. Vamos lá Fernanda? falar então. Posso falar rápido? É que a gente está tentando aqui falar o máximo que a gente pode aqui, o máximo de informação. O SINDEC também está debruçado sobre isso, porque uma questão é criança e adolescente não poderem jogar. Isso a gente acompanha, que tem todo o procedimento lá da verificação da idade. Uma outra questão que a gente agora está debruçado, inclusive a gente tem reunião já agendada com uma entidade, que é a Data Privacy, que estuda a proteção de dados, é sobre o acesso provável de crianças e adolescentes diante do design das plataformas, da arquitetura das plataformas, da forma, eu vou dizer uma palavra aqui assim, fofinha como é colocada as plataformas, sendo que é uma coisa seríssima, com desenho animado, revista em quadrinhos. Então assim, agora a gente vai, é uma parte nova, mas a gente está tendo que se debruçar sobre isso, porque isso é um design que vem aqui colidir com o ECA Digital, que também é uma norma nova, que fala de tecnologia e que também traz impacto para qualquer idade. Então, é um ponto assim, importantíssimo que o ouvinte trouxe, que está no nosso radar. Nós estamos com várias frentes aqui e aproveitar assim, para pedir para que os ouvintes encaminhem as denúncias, né, para o Ministério Público, para o PROCON, para a gente poder até mapear mais, né, como que a gente pode fazer essa atuação toda. Um ouvinte aqui, eu não vou dar o nome dele não, mas acabou de fazer autoexclusão, ouvindo vocês. Que ótimo. E aí quando a gente... Isso aí que eu falo, quando a gente já consegue... Sim, né? sim. Jogava baixo, mas estava de fato me viciando. Isso. E isso deveria ter mais divulgação do governo, tá? E aí, então a gente vai, né, botar uma força nisso. E só voltando aqui no que a Letícia tinha falado, essa publicidade aí que é feita no meio de uma narração de um jogo, né, como aconteceu, e que teve uma atuação da Senacom, é o que a gente chamava lá atrás, desde o Código, vai fazer 36 anos de Código do Consumidor, da publicidade clandestina. Se é publicidade, tem que vir enquanto tal, não pode vir disfarçada. E a importância agora da gente poder atuar também em relação ao influencer e pedir aqui que a atenção do ouvinte, que o influencer agora não é só aquele que tem milhões de seguidores. Agora, todo a prática, né? O formato de atuação das operadoras de apostas é de começar até contratar outros influencers com menos seguidores, mas que atuem por determinado nicho. Isso é seríssimo, porque você se equipara àquela pessoa, você acha que você é igual àquela pessoa, você acha que ela está ganhando e ela está recebendo para aquilo. Então, muita atenção. O influencer que faz publicidade de bets hoje não é só aquele que tem milhões de seguidores. Perfeito. Eu queria finalizar com vocês duas aqui, fazendo uma pergunta que eu acho que muitos devem estar pensando dentro de casa também. A gente está falando aqui do risco de um jogo de azar, né? Quanto isso impacta enquanto vício na vida da pessoa, da família e tudo mais. Por que a gente não trata da mesma estratégia de vícios, né, e jogos de azar, esses como, por exemplo, né, as loterias hoje, que são implementadas no Brasil, elas provocam também dependência do mesmo jeito? Vocês têm algum parâmetro para trazer uma diferença entre aquelas que são oficialmente estimuladas e aquela que a gente está oficialmente desestimulando a participação das pessoas? Fernanda, tem uma diferença muito grande da tecnologia, do uso da tecnologia, do uso do algoritmo, do consumidor estar dentro de casa. A gente fala isso, aquele que tem a dependência em álcool e drogas, ele consegue, aquilo ali, ele consegue, fica visível. E o dependente da ludopatia, isso não aparece. Então, assim, hoje a gente tem uma potencialização disso, porque é muito diferente o consumidor sair de casa uma vez na semana e
ir lá e fazer uma aposta. Agora ele está dentro de casa, ali com o celular, o tempo inteiro sendo bombardeado. Pega empréstimo e aposta, pega empréstimo e aposta. O volume, a maximização disso é gigantesca. Então, assim, a gente está falando de estruturas totalmente diferentes. E lembrando, então, já falei, vou repetir, tem um algoritmo que nos estuda, que sabe mais da gente do que a gente. Aonde a gente vai, que horas que a gente vai, que horas que a gente acessa a plataforma. Então, assim, muita atenção, porque nós não estamos lidando com outro ser humano. Nós estamos lidando com o algoritmo, com a inteligência artificial, com a IA. Então, muita atenção. E a gente não vê essa ostensividade, essa agressividade nas propagandas dessas loterias comuns. Acho que a publicidade enganosa, ela foi um grande facilitador. Quando as bets surgiram, a gente percebia grandes personalidades, grandes influências, vendendo a ideia de riqueza e de sucesso financeiro através das apostas. Então, isso criou. Uma outra questão é o fato da banca, que a gente chama, né? A gente falava isso do jogo do bicho, né? Isso. A banca deixa você ganhar. Então, há um processo de engano diferente, né? Não estou aqui fazendo nenhuma defesa, mas deixando claro que há um processo estrutural, como a doutora Sandra bem trouxe, há um processo da abordagem, da agressividade, e há essa grande diferença. Não há nenhum outro vício que o consumidor conviva com ele 24 horas por dia, como ele tem convivido, e lembrando, num lugar de vulnerabilidade total. Totalmente. O consumidor, ele tem uma relação de vulnerabilidade sobre qualquer mercado. E nesse, a gente poderia até usar dizer de uma hipervulnerabilidade, porque a gente está falando da saúde do consumidor. É da saúde. Então, a gente está falando de uma proteção máxima que a gente precisa trazer neste momento. Financeira, óbvio, mas a gente sabe que muitos lares, muitas famílias e as questões emocionais perpassam, né? Quando a gente passa por uma dificuldade financeira, o quanto se impacta na vida de cada ser humano. Agora, quando isso ainda é fruto de todas essas questões que trazem um envergonhamento do consumidor, um constrangimento, que produz por trás um vício, eu acho que é algo bem diferente de tudo que a gente já viu até o momento. Sim, e só complementando, Fernanda, que a gente fala que nos casos piores tem que ter uma atuação tripartite, que é saúde, consumidor e criminal. A gente já acompanha algumas notícias de atuações criminais, de organizações criminosas, de lavagem de dinheiro, de envolvimento do tráfico. Essa semana mesmo a gente teve uma operação, né, de São Paulo que foi divulgada. Então, assim, o volume de dinheiro é muito grande, envolve coisas muito sérias. Então, dizer que essa atuação também estamos avaliando, ela demanda essa junção de forças que impacta em esferas jurídicas e sociais diferentes. Perfeito. Eu queria reforçar para os familiares, mais uma vez eu vou dizer, né? Acho muito difícil a pessoa buscar esse apoio sozinha, mas também para quem está nos ouvindo agora, essa porta aberta na Rede Abraço. Acho que a gente está tratando aqui da proteção, o combate à publicidade, mas a gente sabe que há pessoas que já estão em um nível que, diferente do nosso querido ouvinte que conseguiu ir lá sozinho, entrar e fazer autoexclusão, que vai precisar de ajuda. O governo do estado tem acolhido através da Rede Abraço, não precisa agendar, é porta aberta. Onde funciona, gente? Funciona. Existem algumas superintendências, alguns espaços nos municípios. Em Vitória, funciona no centro de Vitória. Eu não sei o endereço agora de cabeça, mas a Rede Abraço, na página da Rede Abraço, tem um endereço no estado para que possa buscar esse apoio também. Onde é, Adalberto? Aqui em Vitória fica na rua 13 de maio, número 47, no centro de Vitória. E aí eu procurei aqui no site da Rede Abraço, também tem esses centros também. Em Cachoeiro de Itapemirim, lá na região sul, e em Linhares, na região norte do estado. É só a pessoa colocar Rede Abraço Espírito Santo. Rede Abraço Espírito Santo, que você consegue ter acesso aí a esses locais. Aos endereços. Esses endereços. Atendimento gratuito, né, gente? Atendimento gratuito. Os PROCONs, né, e o Ministério Público abertos também a receber esses consumidores. E tanto as denúncias, para que nós possamos atuar, mas também individualmente os consumidores. Queria agradecer a vocês, viu, Letícia, Sandra, muito obrigada pela participação, pela entrevista e
por convencer o ouvinte, né? E quantos outros que não tiveram a mesma chance e coragem de dividir conosco. Estou tomando a partir de agora, né? Uma mudança radical nessa estratégia minha de vida, mas vou iniciar meu processo de autoexclusão, vou cancelar essas plataformas. A gente precisa de alguma forma, né? Tirar isso de perto de quem está viciado. Sim. O Ministério Público agradece, né? Eu acho que, né, é uma oportunidade da gente vir aqui fazer também a nossa função, que é de educação para o consumo, e deixar os nossos canais à disposição, nosso site, nossa ouvidoria, o nosso WhatsApp, e que a gente pode passar aqui para que seja informado para o consumidor. Tá, querem deixar o WhatsApp? Vamos deixar aqui, deixar. olha, Vou nós deixar estamos com a Sandra Letícia. Lengruber, ela é promotora de Justiça Regional do Consumidor, e a Letícia Coelho Nogueira, que é a diretora do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, que é o PROCON aqui do estado. Rede Abraço para atender. A autoexclusão você faz direto no site do Ministério da Fazenda. PROCON à disposição, Ministério Público à disposição de vocês. É só procurar ajuda. Sim. O PROCON, eu vou pedir para que os nossos consumidores formalizem a denúncia. Lá no nosso site tem uma lupinha de denúncia. Ok. Então, tem o passo a passo, só preencher, colocar o maior número de dados possível para que a gente possa atuar também no âmbito da fiscalização. Tá. Queria lembrar que a atuação do SINDEC envolve não só o PROCON, o Ministério Público, como a Defensoria, Procuradoria-Geral do Estado e a Delegacia do Consumidor. A gente também recebe pelo site mps.mp.br e a gente recebe pelo WhatsApp, porque às vezes o consumidor fica perdido, que é 999, né, 27, prefixo 27, 999 159067. Vou deixar lá no site para vocês, hein? Tá? Sim, 999-159067. Sim. Prefixo 27. Isso. Obrigada mais uma vez. Bom trabalho, tá? Sandra e Letícia. Nós Obrigada. agradecemos. Obrigada.